tudo que é estimulado, eu posso... E a mesma alma, a minha, a sua, de todo ser humano, ela é amoral. Ou seja, ela não é que ela é nojenta ou que ela é linda. Ela não tem essa compreensão. A mesma alma que gosta de uma picanha é a mesma alma que gosta de orar e a mesma alma que gosta de suruba. Por quê? Porque ela é amoral. Por isso que ela precisa ser educada pelo Evangelho. Por isso que ela precisa ser curada. A palavra, Tiago diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Ele tá falando para crente, salvo. Mas eu sou um ser do Espírito. Eu nasci de novo. Meu espírito é nascido de novo. Mas a minha psique, a minha alma, está sendo renovada. Dia após dia, pelo poder do Evangelho. Eu já sou. Se você me der um tiro aqui, eu nem terminei de fechar o olho, eu tô na glória. Mas o que o Evangelho faz? Ele vai produzindo e vai renovando e vai gerando em mim um entendimento para que eu sinta, perceba e interprete a vida a partir de uma nova lógica, de uma nova vida, de um novo mundo que já começou, de um novo reino que me habita. Só que essa mesma alma continua exposta a todo tipo de pulsão, de desejo. Por isso que você é um santo de Deus e pode ficar com uma vontade de dar um tiro na cara de alguém. Você pode ter você é 1 Coríntios, que Paulo está escrevendo. Era uma igreja que ele começa aos santos em Corinto, aos justos, aos irmãos, aqueles que viveremos juntos na glória. Mas era uma comunidade cheia de inveja, uma comunidade que ele chama de... Eu queria falar como adulto, mas vocês são um bando de carnal, imaturo. A alma de vocês ainda é imatura. Vocês ainda são seres que ele chama de homens carnais, homens guiados só pela pulsão, pelo desejo, pelo tesão. São seres homens psíquicos, só guiado pelo psiquismo, não homens do espírito. E o que o Evangelho faz? Ele me dá uma densidade espiritual que molda a minha alma para ela cada dia andar em coerência, para que eu sinta, perceba e interprete a vida dentro da lógica de quem eu sou em Cristo, de quem Cristo é em mim. Mas essa alma, ela ainda está exposta a estímulos, e no estímulo, 1 Coríntios 15, Paulo fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem bons costumes. Ele não está dando uma lição de moral, fala, para de falar assim, não fique em lugar que fala coisa tão feia assim, porque Deus vai se ofender. Não, ele está falando de saúde humana. Se eu fico num lugar onde tratam o dinheiro, o sexo, o ser humano de uma forma coisificada, de duas uma, ou eu tenho que ter muita consciência para que eu seja uma influência positiva, ou aquilo vai me moldar. A lógica desse mundo está tentando nos moldar o tempo todo, e pelo estímulo, e fica o tempo todo te estimulando, te estimulando, te estimulando. E eu tenho, a minha alma, o meu corpo, o meu ser ainda está em processo de transformação. E se eu nego isso, eu falo, não tem problema. Eu assistir, ouvir, ler, perceber, trabalhar com isso de uma maneira bem... É só uma coisa, cara, vai começar a te estimular, daqui a pouco você tá com um tesão todo desenfreado. Eu, por exemplo, eu tive problema com pornografia, mas uma das coisas que foi muito importante para eu perceber, pela lógica do Evangelho e também pela lógica da psicanálise, como eu sou psicanalista, é que vinha de muita insegurança que eu tinha. Porque a maioria das pessoas que fogem, inclusive casadas que fogem na pornografia, é porque ela não sabe lidar com frustração. Ela quer um negócio que dê o sexo é um negócio que tá ali, principalmente homem, 5 minutos te dá uma adrenalina, que te dá um alívio. Então a sua alma tá falando, me dá algo que me sacie rápido, me dá algo que me sacie rápido. E daí o cara foi lá, faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você começa a se viciar naquilo. Mas o que é? A sua insegurança, as suas inquietações internas projetando na sexualidade, no sexo e, no caso, na pornografia, algo
que aquilo não tem o poder de te dar, que é satisfação existencial. Que é um certo tipo de aceitação também, né? De Porque você ali se você não sentir precisa- desejado. Isso, ali você só se bota Você a cabeça no lugar ali fantasia. do personagem que tá lá, se vê ali, não, aqui eu sou aceito. Então, só que até para eu vencer isso, ou no caso, não pornografia, mas uma pessoa que já viveu uma vida sexual ativa. Esses tempos atrás eu estava atendendo um lugar, estava atendendo uma psicóloga e uma assistente social e uma diretora de uma casa de acolhimento que tem uma adolescente que ela foge da casa para transar. Ela passa na rua, ela pega o cara e transa. E eu falei, olha, para vocês começarem a lidar com isso, vocês têm que entender que esse não é o problema dela. Esse, lógico, é um problema. Ela pode pegar AIDS, ela pode engravidar, ela pode ter, e isso vai fazer mal para ela, enfim, é um problema. Mas esse não é o fator problema. Isso é a consequência de algo que ela projetou no sexo, algo que ela fala que o sexo quer me dar. Uma pessoa que sofreu abandono, abuso, sofreu... O que a alma dela processou? Lembre-se, a nossa alma é amoral. Ela processou, não interessa se eu estava sendo abusado. Eu senti algum tipo de estímulo aqui. Então a referência dela, e ela foi abusada por pessoas muito próximas dentro da casa, que é onde acontece abuso. Ela processou, amor é isso, desejo é isso. Então quando eu tô gozando com um cara, não importa se eu conheci ele agora, de algum modo eu estou me sentindo desejada, de algum modo eu estou me sentindo pertencente, de algum modo eu estou me sentindo amada. O problema dela, o desejo dela não é gozar. O desejo dela não é ser penetrada. O desejo dela é aceitação. É curar as inseguranças dela se sentindo desejada. Eu falei, lógico que a questão sexual está toda disfuncional e precisa ser cuidado, porque ela pode morrer. Ela pode ser estuprada, ela pode pegar HIV, ela pode, enfim, todo tipo de doença. Mas se a gente olha só o sexo pelo sexo e não entende o que ele simboliza na alma dela e de todos nós, a gente não consegue se ver livre da pornografia, a gente não consegue se ver livre da promiscuidade sexual, que a pessoa fala quando vê ela tá transando de novo, quando vê ela tá desesperada para transar de novo, e dela fala o problema é o meu corpo, dela começa a se flagelar. Era muito comum em ambientes, não sei se até hoje, mas principalmente na antiguidade, mosteiros onde eles se flagelavam, onde eles se cortavam. Por quê? Porque eles falam o problema é corpóreo, e não é corpóreo. Existe uma pulsão desejosa ali, mas eu preciso entender o que eu estou desejando. Eu estou projetando... E a conversa de Jesus com a samaritana em João 4 é revelador. E você vê como que a graça de Deus lida com isso. Porque ele fala para ela assim, me dá água. Ela falou, mas como tal? Eu não estou conseguindo. Ele falou, se você soubesse quem está na sua frente, você pediria água e eu te daria a água da vida e que te saciaria para sempre. Ela entendeu onde ele chegou. Ela falou, mas eu quero dessa água. Eu tenho muita sede. Eu estou ansiando por isso. Ele falou, eu sei. Vai lá chamar o seu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Eu sei. Você projetou nesse monte de homem em casamentos, um atrás do outro. Por isso essa sua insatisfação. Porque você projetou na sexualidade, no sexo, no gozo, no desejo do homem para com você, e tanto que você já teve vários, algo que só eu posso te dar. Só que ele fez isso e ficou com ela, e amou essa mulher. E a maneira que Deus nos cura não é falando o sexo é horroroso, pare de fazer, não. Para que o sexo tenha proporção na nossa alma, eu preciso entender que existe uma tendência na minha alma de projetar em coisas que em si mesmas não são ruins, um lugar dentro da minha alma que diz assim, no trabalho, no dinheiro,
na família. E o que é uma das coisas que mais gera uma satisfação avassaladora imediata, senão o sexo? Então a sua alma diz, viu, é aqui. Aqui você cura sua insatisfação existencial. Então a pessoa acha que se ela gozar muito, se ela transar com todo mundo, pela pornografia, se a gente fosse pensar dentro dessa lógica, as pessoas mais pacificadas do mundo seriam os atores pornôs. Sim. E o índice de suicídio é altíssimo. Depressão. O uso de drogas é avassalador. Nossa. Porque chega uma hora que a alma fala, não tá funcionando, não tá funcionando. E o que eu e você, como ministro do evangelho, devemos cuidar? Primeiro que a gente cuida a partir de nós mesmos. A gente tem que entender que o que acontece com os... Eu nunca vou conseguir ajudar o outro quando eu acho que eu sou melhor do que ele. Quando eu acho que o que acontece com ele jamais aconteceria comigo. Aí eu não entendi nada do evangelho mesmo. Eu preciso ajudá-lo sabendo que se não está acontecendo comigo, é graça. Porque eu não sei, porque eu poderia estar pior do que essa pessoa. Mas a minha alma tem propensão idolátrica de idolatrar o sexo, de projetar no sexo o que essa pessoa projetou e por isso está sofrendo. Mas eu estou aqui para oferecer a água da vida e não juízo condenatório sobre ninguém. E o evangelho chega para redimir todas as coisas no ser humano, inclusive a sexualidade. Não para que eu pare ou ache o sexo horroroso, não, mas para que ele volte a ser para o ser humano o que ele foi projetado para ser, na beleza que ele foi para ser, para que ele seja desfrutado e seja esse algo que me vincule, que me cure, que me gere satisfação, contentamento próprio de eu me saber amado com meu cônjuge, mas ainda assim, até dentro da conjugalidade, entre um homem e uma mulher, casados, que vivem uma aliança, se o evangelho, se Cristo não é esse amor avassalador na minha alma, eu corro o risco de ainda assim projetar no sexo o que ele não foi criado para ser. Ele tem uma função, um propósito, mas ele nunca será o que só Cristo e a graça dele foi projetada para ser na minha alma.